seja muito bem-vindo aqui ao Pessoas e Talentos. É muito bom ter você aqui. Quero deixar também o nosso canal da internet, que é o pessoasetalentos.com.br, a nossa página do facebook.com/pessoas e talentos. Hoje eu vou falar de um tema que está muito ativo aí no Brasil nos últimos anos, né? Desde que a gente teve aí as crises de 2013, 2014, que é a política e cidadania. Eu queria levar realmente para esse lado mais a cidadania, porque eu tenho vivido aqui nos Estados Unidos já há um certo tempo, e uma coisa que eu percebo quando a gente olha o Brasil de fora, né? A gente se coloca fora do Brasil, e eu sempre vou ter o Brasil no meu coração, mas você começa a perceber algumas coisas que não são talvez tão óbvias no dia a dia quando a gente está inserido aí numa grande cidade do Brasil e numa rotina de vida do Brasil, né? No meu caso, eu morava em São Paulo. Então, a gente está vivendo um momento de crise, mas eu acredito muito que a gente está vivendo um momento de oportunidade e de limpeza, tá, gente? Se você for olhar, e eu tenho vários outros vídeos aí que você vai encontrar no Pessoas e Talentos, no canal do YouTube, sobre política, né, onde eu conto um pouco desse histórico. Se você for olhar o nosso histórico de democracia de 1985 para cá, a gente nunca teve tantos políticos presos, tá? A gente nunca teve tantos políticos investigados. Será que é porque a corrupção não existia no passado? É claro que a corrupção sempre existiu, tá? O que está acontecendo hoje é um momento de limpeza onde essas pessoas estão sendo presas, estão indo para a cadeia, estão denunciando os seus comparsas e essa limpeza está sendo feita, né? É lógico que a gente precisa ter bastante estômago para encarar esse momento e até olhar para frente e falar, ok, que tipo de país a gente quer construir depois dessa limpeza, né? E para mim uma coisa fundamental que eu tenho defendido já há muitos anos é o povo brasileiro, a gente precisa adotar uma atitude diferente em relação à política, tá? A gente tem que adotar uma atitude de colocar a responsabilidade em nós. Como eu falei aqui num outro vídeo recente, nós somos os protagonistas, tá? Não depende dos políticos lá de Brasília, tá? Depende de nós. E eu vou deixar aqui 5 atitudes que eu acho que o brasileiro tem que fazer a partir de hoje, a partir de agora, para que a gente possa realmente começar a mudança desse sistema político da forma verdadeira, que é mudando de baixo para cima, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que tratar os outros como a gente quer ser tratado. E o brasileiro, muitas vezes, peca nisso, tá? A gente tem sempre aquela questão de ver muita gente furando fila, de ver muita gente não respeitando um semáforo, não respeitando uma faixa de pedestre, né? Gente, nós temos que tratar o outro como a gente quer ser tratado. Então, essas pequenas atitudes do dia a dia, que são atitudes aí que mostram o quanto a gente está deficitário em valores, né? A gente tem que mudar, a gente tem que começar a preencher esse espaço com atitudes nobres, com atitudes de preocupação com o outro, com atitudes de solidariedade em relação ao outro, tá? Então isso é fundamental. Outra coisa, cuidar dos espaços públicos como se fossem a nossa casa, tá? Então isso é algo que a gente percebe muito aqui nos Estados Unidos, na Europa e países desenvolvidos da Europa. Existe uma preocupação muito grande com os espaços públicos, tá? Quem quiser navega aqui no YouTube, vocês vão encontrar vocês vão encontrar um vídeo meu falando sobre um parque público aqui em Nova Jersey. O cuidado que a população tem com esse parque público. Então, nós temos que cuidar dos espaços públicos como se fossem a nossa casa. Outra coisa que eu acho que é uma ideia sensacional, eu cruzei com essa ideia na internet outro dia e para mim mexeu muito dentro de mim, dentro do meu coração. E falava-se algo mais ou menos assim, tá? Quanto pior a situação ficar no Brasil, mais honesto eu serei. Quanto pior a situação ficar, mais honesto eu serei. Então essa é uma prática que a gente tem que ter no dia a dia e que está relacionado aos outros 2 fatores que eu falei anteriormente, tá? Mas ser honesto, nunca pensar em subornar o guarda, nunca pensar em dar um jeitinho, né, de passar na frente. Enfim, ser honesto em todos os momentos, pagar os seus impostos, cobrar os políticos para que esses impostos sejam bem utilizados, mas honestidade é fundamental, tá? Para que a gente possa ser o exemplo e para que esses políticos que estejam lá representem a gente como um exemplo de valores nobres, né? Outra coisa que é óbvio, mas é uma atitude fundamental que nós temos que continuar acreditando, temos que continuar fazendo, votar com consciência. Eu acho que um grande risco que a gente tem vivendo esse momento de crise, de limpeza que a gente está, é que as pessoas comecem a desacreditar da política, pessoal. E a política é fundamental, a gente precisa da política para superar essa crise. Então, votar com consciência, quer dizer,
nós temos que garantir que a partir do ano que vem nós vamos começar a tirar esses políticos que estão aí e colocar outros políticos com uma nova mentalidade para realmente renovar esses quadros que estão aí. Mas não basta, né? Esse é o minha quinta atitude que eu deixo aqui para vocês. Não basta votar simplesmente com consciência. Existe um negócio chamado mandato, quer dizer, ao longo de 4 anos, né? A gente precisa cobrar esses políticos, a gente precisa exercer pressão sobre esses políticos, seja protestando, seja indo lá na frente da casa do político ou na frente do local onde o político trabalha, seja na internet, seja se mobilizando, né? A gente tem que cobrar o tempo todo, cada dia do mandato, esses políticos têm que sentir a pressão para que eles nos representem, tá? Então isso é fundamental e é algo que muitas vezes a gente acaba esquecendo. A gente acha que o nosso papel é simplesmente ir lá votar e acabou, né? Não, a cobrança é mais importante até do que simplesmente o ato de votar. Então, 5 atitudes que todo brasileiro precisa adotar para que a gente tenha uma política diferente, um país diferente, tá? Visite o nosso canal aqui, se inscreva no canal do Pessoas e Talentos, deixo aqui o site pessoasetalentos.com.br, compartilhe esse vídeo para que a gente possa expandir cada vez mais esse trabalho e deixe seu comentário para que a gente vá construindo essas conversas cada vez mais em direção à democracia, cada vez mais em direção a um debate saudável. Um grande abraço.